O que acontece quando um homem negro entra no tribunal e é tratado como réu antes mesmo de dizer quem é? Era para ser uma manhã comum no Fórum Central do Rio de Janeiro. Sol fraco, corredores ainda vazios e uma pauta extensa de audiências criminais. O promotor público André Luiz Santiago, 42 anos, chegou cedo como sempre fazia. Camisa social clara, calça preta, pasta de couro discreta. Estava sem terno, porque pretendia vesti-lo no gabinete. André sabia o caminho. Trabalhava naquele fórum há mais de 10 anos. Conhecia os juízes, os defensores, os servidores. Mas naquele dia, ele não teve nem tempo de mostrar um sorriso. Na entrada lateral, reservada a membros do Ministério Público e servidores autorizados, um segurança recém-contratado levantou a mão com firmeza. Ei, senhor, essa entrada não é para público. Favor usar a porta da frente. André parou, estranhando o tom. Tentou responder com calma. Sou promotor, estou credenciado. Vou subir para a ceira vara. Mas a resposta veio rápida e dura. Sem crachá visível, sem entrada, o senhor não pode passar. Antes que pudesse pegar a carteira funcional do bolso, André foi cercado por outro segurança. Este já com a mão próxima à arma. A abordagem ficou mais agressiva. Precisamos que o senhor se retire e aguarde na fila externa. Está desobedecendo. A ordem! Ele tentou argumentar de novo, desta vez mostrando o nome no celular com acesso ao sistema interno do MP. Mas nada parecia ser suficiente. O olhar dos seguranças não era de dúvida, era de condenação. Como se ele já estivesse errado por simplesmente estar ali. Ali, do lado de fora do tribunal onde atuava diariamente em defesa da justiça, o promotor André Santiago entendeu. Naquele momento, sua cor falava mais alto que seu cargo. E mesmo com uma década de serviço, ele ainda precisava provar que merecia estar ali. André respirou fundo, manteve a calma, como aprendeu nos anos de atuação no tribunal do júri. Olhou diretamente para o segurança mais exaltado, um homem branco, forte, com cara de quem não costumava ser contrariado. Meu crachá está no bolso da pasta. Posso pegar com calma e mostrar. O segurança não respondeu de imediato. Estava com o maxilar travado, como se esperasse algum movimento brusco para justificar uma reação mais dura. O outro segurança, mais velho e com aparência cansada, apenas observava em silêncio, apoiado contra o batente da porta. O olhar dele era mais hesitante, mas também não interveio. Faz o seguinte, disse o primeiro. Encosta ali na parede, por gentileza. Mantenha as mãos visíveis. André hesitou. Você está me pedindo para fazer o que exatamente? Procedimento. Padrão. Até verificarmos quem o senhor realmente é. André não respondeu de imediato. Sentiu um nó no estômago. Não era o pedido em si, era o subtexto. Ele já vira esse roteiro antes. Já ouvira histórias parecidas contadas por defensores públicos, colegas negros, motoristas de aplicativo, professores universitários. Mas ele nunca imaginou que viveria aquilo no local onde representava o Estado. Mesmo assim, manteve a postura. Meu nome é André Luiz Santiago, promotor de justiça titular da Terceira Vara Criminal. Se você quiser confirmar com a administração do fórum ou com a sala do MP no terceiro andar, eles podem confirmar minha identidade imediatamente. O segurança não se mexeu, nem respondeu. André, então, estendeu a mão com calma até a alça da pasta. Vou pegar meu crachá. Está aqui dentro. Devagar. Senhor, eu pedi para aguardar. Mantenha as mãos visíveis. A voz do segurança cresceu de tom. Um segundo depois, ele deu 2 passos rápidos à frente e agarrou o braço de André, empurrando-o para a parede de mármore do prédio. A violência do gesto surpreendeu até os poucos transeuntes que passavam ali por perto. Uma mulher, que aguardava na fila da entrada principal, se virou assustada. Um estagiário do MP, que reconheceu o rosto de André de longe, correu para tentar se aproximar, mas foi barrado por outro segurança mais afastado. André foi empurrado contra a parede com força, e a pasta caiu no chão. Você está exagerando, ele disse com a voz ainda controlada. Eu sou promotor. Você está cometendo um erro grave. Se for mesmo quem diz que é, vai poder provar mais tarde. Por enquanto, mantenha-se imóvel. Nesse momento,
A porta de vidro da entrada lateral se abriu de dentro para fora. Uma servidora do Ministério Público, a analista administrativa, Débora, vinha com 2 pastas nas mãos. Ela parou ao ver a cena. Doutor André! A voz dela cortou o ar. O segurança que segurava o braço de André hesitou por 1 segundo, ainda sem largá-lo. Débora correu até eles. O que está acontecendo aqui? Esse é o promotor Santiago. Ele trabalha aqui. Vocês estão loucos! O silêncio entre os seguranças foi imediato. O mais novo, o que segurava o braço de André, soltou devagar, como se só então tivesse percebido o que havia feito. André se afastou da parede com dignidade, recuperando a pasta no chão. Pegou o crachá funcional e mostrou com firmeza. É isso que vocês precisavam ver, né? Os 2 seguranças se entreolharam. O mais velho deu um passo atrás. O mais jovem parecia dividido entre a raiva e o constrangimento. Nenhum pediu desculpas. Débora puxou André de lado, indignada. Eles estão doidos! Isso é absurdo! Vai ter que ser registrado! André apenas ajeitou a camisa amassada e colocou o crachá no pescoço. Seu rosto estava firme, mas os olhos denunciavam o incômodo. Mais do que raiva, era uma espécie de tristeza antiga, familiar. Uma dor cansada, dessas que não vem do momento, mas de tudo que ele já viveu e que sempre achou que, talvez, tivesse deixado para trás. O segurança mais jovem tentou dizer algo. Senhor, foi um mal-entendido. A gente tem instruções. Instruções para abordar com violência homens negros de camisa social? Interrompeu André. Instruções para empurrar alguém contra a parede sem checar uma palavra do que ele diz? Ele não gritou. Não precisava. A presença dele já bastava para desmontar a autoridade do segurança. Me diga uma coisa. Se eu fosse branco, de terno, você me barraria assim? Silêncio. André continuou. Você não perguntou. Meu nome. Não checou minha identificação. Não avisou a administração. Nada. Você não fez seu trabalho. Você agiu com preconceito. E agora? O que você vai dizer? Que estava cumprindo ordens? O segurança desviou o olhar, claramente abalado. Débora ainda estava indignada e já havia puxado o celular para registrar tudo. Isso tem que ir para a corregedoria. Isso é racismo institucional. E dentro do judiciário, isso não pode passar. Mais pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo burburinho. Um servidor do fórum reconheceu André e perguntou se estava tudo bem. O promotor apenas respondeu que sim, com um gesto curto, mas por dentro não estava. Aquela cena não era nova. O cenário era, porque naquele prédio, naquele espaço, ele nunca esperou ser reduzido a um estereótipo. Nunca imaginou ser visto como ameaça, como suspeito, como corpo indesejado. André subiu para sua sala sem dizer mais nada. A manhã de trabalho o esperava, mas a cabeça dele estava em outro lugar. O processo, a denúncia, a audiência, tudo parecia suspenso diante da lembrança recente do empurrão contra a parede, do tom autoritário, da invisibilidade imposta. Na porta de sua sala, encontrou com o defensor público Carlos Magalhães, velho amigo e parceiro em muitas audiências. Tá tudo bem, André? Você parece tenso. André hesitou por 1 segundo. Depois disse com amargura. Acabei de ser barrado na entrada do fórum. Me confundiram com um suspeito. Não quiseram nem ouvir meu nome. Carlos franziu a testa. Você tá falando sério? Infelizmente, sim. Carlos balançou a cabeça com a expressão carregada. Cara, é revoltante. E sabe o que é pior? Isso acontece com nossos clientes todos os dias. A diferença é que hoje foi com você. André assentiu. Sentou-se na cadeira da sua sala, em silêncio, olhando para a pasta onde guardava seus documentos. Por alguns segundos, não fez nada. Apenas respirou. Ele sabia o que precisava fazer a seguir. E dessa vez, não seria apenas um processo no papel. Tarde já avançava no Fórum Central do Rio de Janeiro, quando André Santiago desceu do 3º andar em direção à Corregedoria Geral da Justiça. Cada passo no corredor soava diferente naquele dia. O que antes era apenas rotina,
debates jurídicos, reuniões, café entre colegas, agora estava coberto por uma camada espessa de constrangimento. Ele não queria fazer escândalo, mas também não podia fingir que nada havia acontecido. Aquela não era só uma questão pessoal, era estrutural, era institucional. E se ele, como promotor de justiça, havia sido tratado daquela forma, o que sobrava para o cidadão comum? Na antessala da corregedoria, pediu para registrar um relato formal. O atendente, um servidor conhecido, ficou visivelmente desconcertado ao ouvir os primeiros detalhes. Foi na entrada dos membros do MP? Perguntou surpreso. André confirmou com a cabeça. 2 seguranças, abordagem agressiva, tentativa de impedir minha entrada, mesmo após me identificar verbalmente. Só pararam quando uma servidora me reconheceu. O servidor anotou tudo, meio sem saber o que dizer. Vai querer registrar como reclamação interna ou como ocorrência disciplinar completa? Completa, respondeu André. Quero que isso seja investigado de forma oficial. Quero os nomes dos envolvidos, câmeras analisadas, protocolo revisado. O servidor assentiu e ofereceu um formulário detalhado. André começou a preencher, com calma, palavra por palavra. Nada de raiva escancarada, apenas precisão, porque ele sabia que o peso da denúncia estava exatamente na frieza dos fatos. Mas, mesmo dia, ligou para a chefia da seção de segurança do tribunal. Pediu reunião urgente. Foi atendido com rapidez. Seu nome tinha peso, mas mesmo assim, a voz do chefe da segurança, um tenente aposentado da PM, veio envolta de cautela. Doutor André, lamentamos profundamente o que aconteceu. Ainda estamos levantando informações, mas é possível que os seguranças estivessem apenas seguindo o protocolo. André interrompeu educadamente. Se eles estivessem seguindo o protocolo, eu não teria sido empurrado contra a parede sem nem ser ouvido. Nenhum protocolo manda tratar um membro do MP como um criminoso, sem antes checar a identidade. O tenente ficou em silêncio por alguns segundos. Compreendo. Vamos apurar rigorosamente. Inclusive, uma das câmeras na entrada já foi isolada. Os 2 profissionais envolvidos foram afastados preventivamente, enquanto dura a apuração. André agradeceu, mas a inquietação não passou. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele recebeu uma ligação de uma jornalista da TV Justiça. O vídeo do incidente, gravado por uma funcionária que estava próxima da portaria, havia vazado. Estava circulando em grupos de advogados e promotores. Ela foi direta. Doutor André, o senhor quer se pronunciar? Ele hesitou. Ainda estava tentando processar o que tinha acontecido, mas já intuía que aquilo não ficaria restrito às paredes do fórum. O vídeo era nítido. A abordagem dura, o empurrão, a fala firme dele dizendo que era promotor, a incredulidade dos seguranças. A humilhação pública estava ali, em alta resolução. Por enquanto não, mas posso te garantir, isso não vai ser ignorado. A jornalista respeitou a decisão, mas apenas algumas horas depois, o caso já estava estampado em sites jurídicos e páginas de notícias locais. Promotor é barrado e agredido por segurança em tribunal do RJ. Racismo institucional no judiciário. Abordagem a servidor negro gera indignação. Você não parece promotor. Vídeo de abordagem vira alvo de denúncia no CNJ. A repercussão foi imediata. Grupos de WhatsApp de juristas começaram a debater. Alguns colegas do MP mandaram mensagens de apoio, outros, nem tanto. Alguns tentaram relativizar, dizendo que foi um erro de identificação, mal entendido, exagero da mídia, mas André sabia que não era exagero, era padrão. No dia seguinte, foi convocado para uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio. A conversa foi direta. André, o caso já chegou ao Conselho Nacional do Ministério Público. Precisamos lidar com isso com muito cuidado. A sociedade está assistindo. Ótimo, respondeu. Porque é exatamente isso que a sociedade tem que ver. Como ainda hoje, um promotor negro é tratado como suspeito, mesmo dentro do próprio tribunal. O PGJ olhou para ele com atenção. Você quer se pronunciar oficialmente? Sim, mas não como vítima, como servidor público que se recusa a normalizar esse tipo de tratamento. A equipe de comunicação do MP sugeriu uma nota técnica,
Mas André fez questão de gravar um vídeo simples, direto, falando com a própria voz. O vídeo foi publicado na página oficial do Ministério Público Estadual naquela tarde. Meu nome é André Luiz Santiago. Sou promotor de justiça há 11 anos. Ontem fui impedido de entrar no próprio local onde trabalho, porque minha aparência não combinava com o cargo que ocupo. Não foi uma falha operacional. Foi uma leitura automática de que um homem negro de camisa social, carregando uma pasta, só poderia ser réu ou visitante. E é por isso que estou falando agora, porque isso não pode continuar acontecendo, nem comigo, nem com ninguém. O vídeo viralizou. Dentro de 24 horas, acumulou milhares de visualizações e foi replicado por perfis de advogados, defensores, coletivos negros, jornalistas e até parlamentares. Uma deputada estadual citou o caso em plenário. Se um promotor de justiça negro sofre esse tipo de humilhação no tribunal, imagine o que acontece com os jovens negros da periferia ao serem abordados na rua. Enquanto isso, os seguranças foram oficialmente identificados. Um deles, o mais agressivo, já tinha sido advertido anteriormente por comportamento desrespeitoso com visitantes do fórum, mas nunca havia enfrentado consequência real. Agora, com o caso nas mãos da Corregedoria, da Ouvidoria de Direitos Humanos e do CNMP, o cenário era outro. Na sexta-feira daquela mesma semana, André foi convidado a participar de uma audiência pública sobre racismo institucional no sistema de justiça, organizada por uma ONG de juristas negros no auditório da OAB-RJ, aceitou. E pela primeira vez falou não como promotor, mas como homem negro que sabe exatamente o que é ser suspeito, antes de ser cidadão. Disse com firmeza: "Eu não quero ser exceção. Não quero que me respeitem porque sou promotor. Quero que respeitem qualquer homem ou mulher negra que entre num fórum, numa escola, num hospital ou numa loja, porque dignidade não depende de crachá, depende de caráter. E o que falta aqui não é protocolo, é vergonha." A plateia ficou em silêncio. Depois, aplaudiu de pé. Na saída, um estudante de direito se aproximou. "Doutor André, eu quero ser promotor como o senhor um dia, mas às vezes dá medo de não me deixarem nem entrar na porta." André colocou a mão no ombro do rapaz e respondeu: "Então a gente luta para abrir essas portas e para nunca mais ter que pedir desculpa por existir nelas." Na segunda-feira pela manhã, o Fórum Central amanheceu diferente. A portaria lateral, antes quase invisível na paisagem da rotina jurídica, agora era o centro de olhares, cochichos e vigilância institucional. 2 seguranças novos, uniformizados com postura rígida, substituíam os afastados. Uma placa improvisada avisava: "Área em avaliação de protocolo. Colaboração com a segurança." André Santiago chegou cedo. Dessa vez, ninguém o impediu de entrar. Nenhum braço bloqueando a passagem, nenhuma ordem seca, nenhum empurrão. O crachá pendurado no pescoço, visível, como uma armadura silenciosa. No elevador, alguns colegas o cumprimentaram com mais cautela que de costume. Outros apenas desviaram o olhar. Havia quem admirasse sua coragem, quem lamentasse o constrangimento e quem apenas quisesse que o caso sumisse do noticiário. No gabinete, já havia 2 recados sobre a mesa. Um convite para entrevista no Jornal Nacional e um pedido de reunião urgente da Comissão de Igualdade Racial, da OAB-RJ. Do outro lado da tela do computador, uma avalanche de e-mails, desde mensagens de apoio até ameaças veladas e críticas disfarçadas de conselhos. "Você expôs o sistema demais. Isso pode te prejudicar. Cuidado para não parecer que quer se promover. Tem formas mais discretas de lidar com essas coisas." André leu cada uma delas, sem pressa. Já sabia o peso que viria com a escolha de não se calar. Mas o que o incomodava mais não era a crítica aberta. Era o silêncio de muitos que se diziam aliados, mas que sumiram quando a realidade ficou desconfortável demais para caber nos corredores brancos e frios do tribunal. Naquele mesmo dia, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou uma nota oficial. "Estamos apurando com rigor o incidente ocorrido na entrada da unidade, com possível abordagem discriminatória a membro do Ministério Público. A conduta dos envolvidos está sendo avaliada sob a ótica disciplinar e dos direitos humanos.
Mas para a imprensa e para a opinião pública, aquilo era pouco. O vídeo do empurrão já circulava em rede nacional, e André já era tratado como um símbolo, mesmo sem querer. Símbolo da contradição entre os valores da justiça e as práticas cotidianas de seus bastidores. No dia seguinte, o procurador-geral do Estado ligou novamente. Queria conversar pessoalmente. A reunião foi marcada em seu gabinete, com a presença de 2 assessores e um representante do Conselho Nacional do Ministério Público. O tom era mais político agora. André, precisamos gerir essa crise com responsabilidade. Sua fala foi necessária, mas agora estamos sob pressão de várias entidades, inclusive do CNMP. Isso pode abrir precedentes que vão além desse caso. André olhou firme. Se esse além significar rever os protocolos de abordagem, rever o treinamento de segurança terceirizada, criar canais reais de denúncia e responsabilização, então ótimo. Que esse caso sirva de precedente mesmo. O assessor tentou intervir. Mas e se isso gerar desconfiança da população no sistema de justiça? André respondeu sem hesitar. Essa desconfiança já existe. O que gera confiança é transparência. O que destrói o sistema é fingir que o erro não existe. Silêncio na sala. O representante do CNMP apenas anotava tudo em silêncio. Sabia que aquela reunião seria citada mais tarde, em Brasília, em plenárias formais, em relatórios públicos. Enquanto isso, o caso continuava repercutindo. Uma audiência pública na Alerja foi marcada às pressas, com presença de parlamentares negros, movimentos sociais e representantes da Defensoria Pública. André foi convidado a falar novamente. Dessa vez, subiu à tribuna com a fala mais direta. Eu não sou exceção. Sou apenas alguém que teve como mostrar quem era. Mas e se eu estivesse sem crachá? E se fosse um jovem negro de chinelo e mochila tentando entrar no fórum para acompanhar uma audiência de parente? Quantos são barrados todo dia e não têm como provar que merecem estar ali? A pergunta nem deveria ser essa, porque ninguém deveria precisar provar humanidade para ter dignidade. O auditório explodiu em aplausos. Repórteres anotavam cada palavra. Câmeras transmitiam ao vivo. No dia seguinte, uma das maiores colunas de opinião do jornal O Globo estampava o título: A porta da justiça se fecha para quem ela devia proteger. Nas redes sociais, o caso viralizou com uma nova hashtag: Crachá não define, respeito. Enquanto isso, os 2 seguranças foram oficialmente denunciados por abuso de autoridade com motivação racial presumida, algo raro, quase inédito no ambiente do judiciário. A empresa terceirizada de segurança emitiu um comunicado tentando se isentar, mas o contrato já estava sob análise de rescisão. Um grupo de servidores e magistrados lançou um abaixo-assinado exigindo formação obrigatória em relações raciais e abordagem humanizada para todos os trabalhadores da justiça, do juiz ao porteiro. André acompanhava tudo em silêncio. Falava quando era necessário. Recusava entrevistas sensacionalistas. Repetia que não queria virar bandeira, mas também se recusava a deixar o caso desaparecer em notas de rodapé institucionais. Ele sabia que a visibilidade era momentânea, que os holofotes iam se apagar, mas enquanto durasse, queria que fosse útil para mais do que apenas ele. Na semana seguinte, foi convidado a participar de um seminário no Instituto de Defesa da População Negra, com professores universitários, defensores, ex-detentos e jovens da rede pública. Ali, num ambiente menos formal, ouviu histórias muito piores que a sua. Adolescentes algemados por engano, mulheres negras revistadas na frente de todos, trabalhadores confundidos com bandidos apenas por estarem no lugar errado. André apenas escutava, ouvia e entendia que sua história, apesar de grave, era ainda um retrato de privilégio raro. Ele teve como provar quem era, teve como se defender, teve audiência. Na volta para casa, recebeu uma ligação inesperada. Era de Dona Teresa, mãe de um jovem que ele ajudou a inocentar anos atrás. Ela tinha visto a reportagem na televisão. Promotor, só liguei para dizer que vi o que fizeram com o senhor. E olha, mesmo sem saber, o senhor já tinha passado por isso por nós. Agora o povo viu.
Agora ninguém pode dizer que é exagero. André sorriu do outro lado da linha. Pela primeira vez em dias, um sorriso leve, sem dor por trás. Ela finalizou. O Senhor não tá sozinho. A gente tá com o Senhor, porque o Senhor tá com a gente. E era isso. Ele sabia que o preço da verdade era alto, mas também sabia que, às vezes, uma porta fechada podia abrir muita coisa. Na sexta-feira à noite, André chegou em casa mais tarde que o habitual. Tirou os sapatos na porta, como sempre fazia, e deixou a pasta no mesmo canto da sala onde, naquela semana, o país inteiro parecia ter invadido sua vida. Não ligou à televisão. Não abriu os e-mails. Sentou à mesa da cozinha, acendeu a luz amarela fraca e ficou em silêncio. Pela janela, a cidade parecia quieta. O trânsito tinha diminuído. O burburinho do noticiário já não ecoava tanto. Mas dentro dele, tudo ainda fervia. Na tela do celular, centenas de mensagens não lidas. Algumas de promotores do interior agradecendo por ter falado. Outras de pessoas anônimas dizendo que passaram por coisa parecida. Sem crachá, sem justiça, sem vídeo. E no meio de tudo isso, uma mensagem de sua filha, Isadora, de 17 anos. Pai, vi sua fala na audiência. Todo mundo no colégio comentou. Tô orgulhosa. Mas fiquei pensando, isso já aconteceu com você outras vezes, né? Só que antes ninguém via. Ele não respondeu na hora. Apenas leu e releu. E sentiu o peso daquela pergunta se depositar sobre seus ombros como uma verdade antiga, que sempre esteve ali, só, esperando ser nomeada. Sim, aquilo já tinha acontecido antes, de formas diferentes, com intensidades variadas. Em bancos, em elevadores, em lojas caras, em aeroportos, sempre um olhar a mais, um passo atrás, uma dúvida antes de acreditar que ele era quem dizia ser. A diferença é que dessa vez alguém filmou e, dessa vez, ele escolheu não engolir em silêncio. Na segunda-feira seguinte, voltou ao trabalho como de costume. Os corredores ainda estavam impregnados de olhares curiosos, mas havia algo diferente no ar. Servidores negros se aproximaram, com cuidado, alguns apenas para cumprimentar, outros para agradecer com palavras baixas. Não eram efusivos. Eram discretos, mas sinceros. Em uma das audiências da tarde, um jovem réu negro, acusado de furto simples, entrou algemado, olhando para o chão. Quando percebeu quem era o promotor de acusação, levantou a cabeça por um segundo, com surpresa, e depois, sem dizer uma palavra, assentiu. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas André entendeu. Ali, naquele gesto, havia algo raro: confiança. Na semana seguinte, um comunicado oficial foi divulgado. A Corregedoria abriria uma força-tarefa para a revisão de procedimentos de segurança nos fóruns do estado do Rio de Janeiro. Um novo protocolo de abordagem estava sendo elaborado com participação de especialistas em direitos humanos. Pela primeira vez, falava-se em formação antirracista obrigatória para o pessoal terceirizado. Não era a revolução, mas era um começo. Mais do que isso, o caso havia reacendido uma discussão antiga e necessária. Quem tem o direito de entrar no espaço da justiça sem ser imediatamente tratado como suspeito? Em uma entrevista que concedeu a um programa universitário, André foi perguntado se teria feito algo diferente. Ele pensou por um segundo. Depois respondeu: sim, teria falado antes. Teria denunciado outras vezes. Teria acreditado que meu silêncio não era prudência, era aceitação. E aceitar esse tipo de tratamento, mesmo que em silêncio, não é apenas engolir, é legitimar. A entrevista circulou entre estudantes de direito, viralizou em grupos de cursinhos públicos e em fóruns de jovens negros. E então, algo inesperado aconteceu. Um grupo de estagiários do MP, todos negros, enviou uma carta aberta agradecendo pela postura dele. Diziam que, pela primeira vez, sentiram que não estavam sozinhos, que podiam chegar mais longe, que não precisavam se encaixar para serem respeitados. André leu a carta em silêncio. Não respondeu publicamente, mas imprimiu e guardou na gaveta da sua sala. Não como troféu, mas como lembrete, porque ele sabia. No fim das contas,
Aquela história não era sobre ser promotor, nem sobre segurança, nem sobre crachá. Era sobre ser visto, sobre o direito básico de entrar em um lugar, qualquer lugar, e ser tratado com dignidade, sem precisar provar quem é, sem precisar mostrar um título, sem precisar sobreviver a uma suspeita para poder falar. Na sexta-feira, André voltou ao mesmo auditório onde havia falado semanas antes. Desta vez, não como orador, apenas como ouvinte. Um grupo de jovens estudantes de direito da Baixada estava apresentando um seminário sobre racismo no sistema de justiça. Usaram o caso dele como exemplo. Ao final, uma das alunas, pele retinta, cabelos trançados, uns 19 anos, olhou para ele e disse: Doutor André, obrigada por não ter ficado calado, porque o senhor falou. Agora a gente também vai falar. E naquele momento, ele entendeu. A maior consequência do que aconteceu não foi um protocolo mudado, uma denúncia acolhida ou um vídeo viral. Foi o rompimento do silêncio. E se isso já aconteceu com você? Se você já foi parado, desrespeitado ou humilhado só pela sua aparência, saiba, você não está sozinho. Sua história importa. Sua voz importa. Inscreva-se no canal, se essa história significou algo para você. Compartilhe, comente, fale, porque o silêncio protege quem erra, a palavra protege quem resiste, e a dignidade, essa, a gente não negocia.